Pessoal do sétimo ano, boa tarde. A nossa aula de hoje é uma pequena atividade que tem apenas 4 questões de matemática. Nessas 4 atividades, nós vamos trabalhar os números inteiros. Eu fiz aqui um pequeno texto para que vocês possam ler e entender melhor o que são os números inteiros. Então vocês vão ler aqui, está dizendo o que são os números inteiros. Ó, os números inteiros correspondem aos números positivos e negativos, incluindo o zero. E diz que eles formam o conjunto representado pela letra Z, em referência à palavra alemã, que é essa aqui que está sublinhada, destacada, que significa números ou algarismos. Tá? Então tem aqui, observem que este conjunto, nós temos o zero aqui, como vocês sabem, vocês já estudaram a reta numérica, e os números que estão à direita são os positivos e os que estão à esquerda são os negativos. Observem que aqui no final do 4 aqui tem uma reticência, isso significa dizer que ainda tem mais números. Da mesma forma, tem para a esquerda, que são os números negativos, que também tem uma reticência, o que significa dizer que esse conjunto de números negativos não tem fim ou que não chegou ao fim, certo? Então, dando continuidade aqui, ou já começando a atividade de vocês, vocês vão, aqui pede na primeira para você indicar o número inteiro com o sinal que representa. O que é isso? Você vai representar com o número, com o sinal que representa. Por exemplo, se for positivo, você vai representar o número com o sinal de mais. Se for negativo, você vai representar com o número, com o sinal negativo. Por exemplo, na letra A, diz que o saldo obtido por um crédito de 20 e um débito de 30. O que é isso? Um crédito quer dizer todo crédito ele é positivo e o débito é negativo. Então, o que você vai fazer? Você vai subtrair 30 de 20, certo? Então, vai ficar quanto? Vai ficar menos 10. Por que é menos 10? Porque você subtraiu. Então, ele ficou com débito. Se tinha um crédito de 20 e você usou 30, quer dizer que você ultrapassou esse limite. Você usou mais 10 além do que você tinha, que era o crédito. Então fica menos 10. Essa daqui eu já praticamente respondi para vocês. Da mesma forma, vocês vão fazer aqui na letra B. Ó, o saldo obtido por um débito de 50 e um crédito de 90 e um débito de 60. Ou seja, vocês vão observar que tem 3 aqui. Tem um débito de 50, depois um crédito de 90 que vai te saldar alguma coisa e depois tem mais outro débito de 60, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer o cálculo e, por exemplo, se no final você obtiver um saldo de 5, vai ficar mais 5. Se tiver um débito de menos 10, ou seja, um débito de 10, você vai colocar menos 10, tá? Na letra C, diz assim: o saldo de gols de um time que marcou 23 gols e sofreu 30. A pergunta é: qual é o saldo de gols? Será negativo ou será positivo? De quanto? Aí você vai representar com o sinal, ou positivo ou negativo. Aqui na letra D, diz o saldo de gols de uma equipe que marcou, desculpe, o saldo de gols de uma equipe após uma partida que perdeu
de 7 a 1. Você vai colocar qual é o saldo dele, ou seja, ele sofreu 7 e marcou apenas 1. Letra E. A temperatura final do congelador, quando ele sai de menos 5 graus Celsius e aumenta 8 graus Celsius. Tá? Então, você vai fazer o cálculo, subtrair menos 5 menos mais 8 e você vai obter o resultado. Aqui é uma parte 2, representação de números inteiros na reta, que é a reta numérica. Então, aqui na segunda questão, pede para você escrever os números inteiros. Letra A, compreendidos entre 1 e 7. Você vai fazer a reta, uma reta numérica, e vai escrever esses números aqui. Tá? Observe que não tem sinal, mas esses aqui são positivos. Todo sinal, quando ele não vem acompanhado de nenhum sinal, ele é positivo. Na letra B, pede para você representar também, em uma reta, os números inteiros compreendidos entre menos 3 e 3. O que é isso? Você vai fazer a reta, vai colocar o zero no meio. À direita você vai colocar 3 números, ou seja, o 1, o 2, o 3 e o 3. E antes do zero, ou seja, à esquerda do zero, você vai colocar menos 1, menos 2 e menos 3. Da mesma forma, você vai representar a letra C, que é representar os números compreendidos entre menos 4 e 2. Na letra D, os números compreendidos entre menos 2 e 4. Na letra E, os números compreendidos entre menos 5 e menos 1. Nesse caso, você vai colocar apenas os negativos, porque é apenas números negativos aqui. Da mesma forma, você vai fazer a letra F, que é menos 6 e 0. Também você vai usar apenas os números negativos, ou seja, à esquerda de 0. E na terceira questão aqui, pede para você responder e pergunta qual é o sucessor de mais 8. Então, o sucessor de mais 8 vai ser qual? Ou seja, o que vem depois. Na letra B, você vai responder qual o sucessor de menos 6. Você precisa fazer uma reta, ou então, se você souber, mesmo assim você pode responder, mas qual é o sucessor de menos 6? Na letra C, qual é o sucessor de 0, o que vem depois de 0? Qual é o antecessor de mais 8? Aqui é diferente, aqui é sucessor, aqui é antecessor. Qual é o antecessor de menos 6? O antecessor. Tá? E a quarta e última questão, ela pede para você reescrever os números em ordem decrescente, ou seja, do maior para o menor. Observe que aqui nós temos mais 3, menos 1, menos 6, mais 5 e 0. O zero, ele não precisa de sinal, tá? Porque o zero ele é o ponto de partida tanto para os números positivos quanto para os números negativos. Então, esse zero ele é negativo e positivo ao mesmo tempo, certo? Na letra B, nós temos menos 4, 0, mais 4, mais 6 e mais 2. Então, da mesma forma, você vai fazer com todos esses números aqui. Todos você vai escrever eles em ordem decrescente, certo? Isso aqui vocês já trabalharam desde o terceiro, quarto ano. Então, pessoal, por hoje era só. Quando eu postar a videoaula, logo em seguida eu vou postar as fotos das 4 questões, porque fica melhor para vocês copiarem, tá? Vocês copiem no caderno, respondam e enviem para mim. Então, por hoje era só e até a próxima.